Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é sábado, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57, 66. Ó Rei e Senhor das nações e pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formaste do barro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho de hoje: perdoa nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho, narrativo do Evangelho de São Lucas, fala da gravidez de Isabel. Completou-se a gravidez e João Batista nasceu. João Batista foi um homem importante no projeto de Deus. Ele foi um homem que veio com uma missão: preparar o caminho do Senhor, que disse para os fiéis: e não sou digno de derramar as sandálias do Senhor. E apontou Jesus dizendo: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de fato o Senhor tirou, derramando sua última gota de sangue para nos salvar. Então João Batista era primo de Jesus, primogênito, mesma linhagem. E ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele veio preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas. Ele batizava com água para as pessoas se redimirem dos pecados, em preparação para a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma curiosidade: João Batista, ele morreu pregando o Evangelho. Ele morreu pregando o Evangelho, viu? Dizendo que Herodes estava em adultério. Ele apontou que ela estava em adultério, que era o segundo marido dela, e que não podia estar junto. E nós, amados irmãos, temos coragem de denunciar o pecado com muita ousadia, que fulano, você está em adultério. Se você morrer nesse estado, você pode ir para o inferno. Sua alma pode se condenar. Então João Batista foi decapitado denunciando Herodes que estava em adultério. Quando a pessoa é um ladrão, você tem que denunciar. Quando a pessoa é adúltera, denuncia. Todo tipo de pecado, todo tipo de mentira precisa ser denunciado com a verdade. Esse é o papel de cristão batizado. Ser ousado como João Batista foi. Portanto, para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Santa Isabel era muito velhinha, Zacarias também. E a graça de Deus aconteceu. Sempre Deus vem trabalhando com a humanidade, com a impossibilidade para os homens. Mas com Deus tudo é possível. Não viu o apóstolo Paulo, que estava perseguindo cristãos, que estava matando. Era um homem muito sábio, mas
que estava no caminho errado, estava numa vida desenfreada, não sabia qual Deus estava seguindo de verdade. Jesus eliminou ele e ele se tornou um grande apóstolo. Para Deus tudo é possível. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. A gente precisa viver o evangelho. Você vê que a igreja hoje está uma polêmica, né? Que o Papa saiu um documento aí que para dar bênçãos aos homossexuais. Imagina João Batista olhando essa cena, como ele reagiria. Com certeza, absolutamente certeza, ele denunciaria. Porque isso é um pecado medonho, é uma abominação, é contra a lei da natureza, é um pecado gravíssimo. Então não existe bênção para isso. Temos que denunciar, como cristão, temos que denunciar o que é pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima.